Praise for his life. Amen. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família Life Point. Good morning, Life Point Bom family. podermos estar juntos mais uma vez. So good to be together again. Bom dia, família Life Point que está aí conectada Good morning, Life Point family através who's das tuned nossas plataformas digitais. in our many digital platforms. Você que está aí nos acompanhando através do Facebook, If you're following along with Facebook, também através do nosso canal no YouTube. also through our YouTube É uma channel. alegria poder ter você conectado conosco nessa manhã. It's a joy to have you connected Que with Deus us this continue morning. falando ao seu coração. May the Lord continue Que speaking to Deus your haja heart, tremendamente that He may na act sua vida. tremendously in Coloque your aí life. de qual cidade você está nos acompanhando. Type in on the conversation Coloque aí o there seu where you're nome. watching from, your name. Muito bom ter você It's very good to have you with participando us, conosco. participating. Mais uma vez, boas-vindas a todos vocês que nos Once again, visitam. I want to welcome everybody visiting Sempre bom us. ter vocês aqui em nossa casa. So good to have you here in our A home. Life Point é a casa de Deus, Life Point is the house of então God, também é a sua casa. just as it is your house. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, I want to call on you to open your Bibles to the book of Luke, Evangelho de Lucas, capítulo 5. the Gospel according to Luke, Quero ler do chapter 5, verso 1 ao verso 11. from verse 1 to 11. Lucas, capítulo 5, Luke chapter 5, do verso 1 from verse 1 ao verso 11. to verse 11. Glória a Deus. Praise God. Aleluia. Mesmo sentado como você está, acompanhe comigo. Even seated as you are, you can follow along with me. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero falar com você nessa manhã sobre a bênção do recomeço. I want to talk to you this morning about the blessing of the new beginning. Nem sempre recomeçar é fácil. It's not always easy to start again. É muito difícil recomeçarmos It's very difficult to start again. quando somos traídos, When we are betrayed, quando o relacionamento não dá certo, when a relationship did not work quando aquela out, empresa que nós sonhávamos when that company that we dreamed of, fale, when it goes bankrupt, quando nós recebemos a notícia when we get the news de um diagnóstico médico contrário. of a bad medical diagnosis. É muito difícil recomeçar It's tough to begin again. depois de uma pandemia. After a pandemic, É muito difícil recomeçar it's tough to begin depois que again nós perdemos o nosso emprego. after we have lost our job. É muito difícil recomeçar It's very difficult to begin again quando nós amamos o nosso país when we love our country, e nós fazemos as malas but we pack our e por algumas bags, circunstâncias and because of some nós deixamos as circumstance, pessoas que nós amamos, we leave the people behind that we love the deixamos o most. emprego que foi tão difícil We leave a construir. job that was so difficult for us to get. É muito difícil recomeçar It's very difficult to quando restart. deixamos o ministério para trás, We leave our ministry quando behind. deixamos filhos para When trás. we leave our children behind. É muito difícil recomeçar It's very difficult to num restart. país que você não entende bem a língua. In a country
country where you don't understand É the muito language. difícil recomeçar It's very difficult to restart num lugar onde você não é aceito. in a place where you're not welcome. É muito difícil recomeçar It's very difficult to quando restart todos à sua volta te criticam. when everyone around you is criticizing you. Mas Deus é um Deus de recomeços. But God is a God of A restarting. especialidade de Deus é recomeçar. God's specialty is in new beginnings. Se você está aqui nesta manhã, And if you are here this é porque morning, Deus tem um recomeço para it's você. because God has a new beginning Deus é for um you. Deus de recomeços. God is a God of new Eu quero dizer beginnings. que não importa quão difícil tem sido a tua vida até esse momento, I'm going to tell you that it doesn't matter how hard your life has been until this point. Deus está te dando uma oportunidade God is giving you an de opportunity recomeçar, to de restart, reconstruir to rebuild uma nova história, a new de você story, voltar a sonhar, for you to de start você dreaming voltar a again, acreditar no seu chamado, for you to believe in your acreditar calling na tua again, família, for you to believe in your acreditar nos family teus again, filhos, believe in your acreditar children, nos teus negócios. believe in your businesses. Deus é um Deus de recomeços. God is a God of new beginnings. Agora, todo recomeço começa com uma decisão. But every new beginning starts off with a decision. Ninguém recomeça sem decidir. No one starts again without deciding first. E decidir é difícil. And making a decision is difficult. Muitas pessoas passam dias orando. Many people spend days praying. Muitas pessoas passam dias jejuando. Many people spend days fasting. Muitas pessoas gastam ou investem o seu tempo Many people spend their time, invest their em time esperar uma resposta de Deus in waiting for a response from para God viver a próxima fase da sua vida. in order to live the next phase in their lives. Eu não sei qual fase você está vivendo right now. I don't know what phase you're living in right now. Eu não sei como você tem vivido até hoje. I don't know how you've lived until Mas eu this tenho uma boa point. notícia para você. But I have good news for you. Deus é um Deus de recomeços. God is a God of new E beginnings. Deus ama reconstruir histórias. And God loves rebuilding stories. Nós estamos aqui diante de um recomeço. We are looking at a new beginning. O texto que nós lemos aqui fala, The text we read here ou talks nos about, conta a história de alguns homens tells the story about a few men que eram pescadores. who were fishermen. Esses homens, These men, eles não eram simples pescadores. they were not just simple Esses homens, fishermen. eles eram empresários da pesca. They were business people in Esses fishery. homens alimentavam suas famílias They fed their families do peixe que eles pescavam diariamente. from the fish that they fished every day. Aquela vila dependia do negócio que esses homens realizavam dia após dia. Their village depended on their business. Mas naquele dia algo sobrenatural aconteceu. But on that day, something supernatural happened. De repente o mercado pode mudar. Suddenly, the markets can change. De repente a economia pode mudar. Suddenly, the economy can change. Governos mudam. Governments Os change. tempos mudam. Times change. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel chapter 2, verse 21 Ele diz que Deus muda as épocas says that God changes the e as epochs estações. and the seasons. Destrona reis He e dethrones os kings estabelece. and establishes Dá them again. sabedoria aos sábios Gives wisdom to the wise e conhecimento and knowledge aos que sabem to those who know discernir. how to discern. É tempo de discernimento. It is a time for Pessoas discernment. que vão viver recomeços. People who will live new São beginnings pessoas que sabem discernir. are the ones who know how to Discernir o que discern, os céus está falando. discern what the heavens are Discernir o que speaking. os tempos estão nos ensinando. The ones who know how to discern what the seasons are saying. Esses homens, eles estavam aqui vivendo dia como qualquer outro. These men were living a day like any other. Eles estavam cumprindo a rotina diária deles. They're fulfilling their daily routine. Os seus recomeços podem acontecer no dia a dia. Your new beginning can take place O in your seu day to day. recomeço pode acontecer em qualquer dia. Your new beginning can take place any Pode day. acontecer num dia normal. It can happen on a normal day. E você talvez não entenda isso. And maybe you don't understand Porque this. tem pessoas que não gostam de rotinas. Because there are people who don't like routines. Rotinas são necessárias. Routines are necessary. Isso significa que você não pode desistir This means you cannot give up. se alguma coisa não está dando certo. If something is not working out. Pedro, no caso aqui, Simão, Peter, or in this case here, he was still named Simon. ele e seus sócios Tiago e João, He and his partners, James o and texto John, diz que eles estavam lavando as suas redes. the text says that they were washing their nets. Lavar as redes não significa desistir. Washing their nets didn't mean giving up. Lavar as redes significa estar preparado Washing their nets meant being para a prepared próxima tarefa. for the next
fishery. Eles estavam lavando as redes, They were washing their nets porque no próximo dia eles voltariam para aquelas águas. because on the next day they would come Não back to the desista water. do seu casamento, porque hoje está Don't give up difícil. on your marriage because it's difficult today. Não desista dos seus filhos, porque hoje está difícil. Don't give up on your children because they are difficult Não today. desista dos seus sonhos, Don't give up on your porque dreams hoje algo não deu certo. because today something didn't work out. Nesse dia não deu nada certo. On that day, nothing worked out. Eles pescaram, They fished. ou seja, eles trabalharam a noite inteira, In other words, they worked all mas night eles não pescaram nada. but caught nothing. Quantos aqui já se sentiram assim? How many here have felt this De way? trabalhar tanto, That you've worked so se much, esforçar tanto you worked so e hard, não vê nenhum resultado. and you see no result. Muitas pessoas elas cansam, Many people grow tired. muitas pessoas desistem, They give up porque elas não querem viver a rotina do dia seguinte. because they don't want to live that routine on the Elas não next querem day. voltar para aquele trabalho no dia seguinte. They don't want to go back to that job on the following day. Para algumas pessoas, segunda-feira é o pior dia da semana. To some people, Monday is the worst day of the week. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you Não something. desista Don't give da up sua rotina. on your routine. Redes precisam ser lavadas todos os dias. Nets must be washed daily. Simão lavava as redes não é porque ele estava desistindo da pesca. Simon was washing the nets not because he was giving up on fishing, É porque ele estava preparando para o dia seguinte. but because he was getting himself ready for the next day. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you a question. A simple question. Uma pergunta simples. Se você não fosse você, If you were not yourself, quem você gostaria de ser? who would you like to be? Se você não fosse você, If you were not who you are today, quem você gostaria de ser? who would you like to Você que be? está me acompanhando aí da sua casa. If you're watching me from home, Se você não fosse você, if you were not you, quem você gostaria de ser? who would you like to be? Questões de segundos, muitas coisas passaram pela sua mente. In a matter of seconds, a lot of thoughts went in through your head. Muitas pessoas desistem Many people give up porque as coisas não estão dando certo. because things are not working out. Mas você veio aqui nessa manhã para ouvir algo. But you came here this morning to hear Você é something. exatamente You are aquilo que exactly Deus quis criar. who God wanted to create. Você é uma pessoa perfeita. You are a perfect person. Você é uma pessoa extraordinária. You're an extraordinary Você person. nasceu no país certo. You were born in the right Você country. nasceu na família certa. You were born in the right Você tem family. o sexo que Deus quis para você. You have the sex that Você God tem wanted for os you. olhos da cor que Deus planejou. Your eyes are the color that God Com planned cabelo ou sem for. cabelo, você é exatamente aquilo que Deus sonhou. With hair or bald, you're exactly how God projected you to be. Então não desista de ser quem você é. So do not give up on being who you are. Sabe o que te torna único e especial? You know what makes you unique and special? É você ser exatamente como você é. Is being who you are. Isso é que te torna um ser diferenciado That's what makes you different de todos os outros seres humanos da from terra. any other human being on earth. Agora, sabe o que é interessante nesse texto? But you know what's interesting in this text? É que para viver recomeços, It's that to live new beginnings, além das decisões que nós precisamos tomar, on top of the decisions we need to três make, coisas são necessárias. three things are necessary. Deus primeiro muda o nosso coração. First, the Lord changes our hearts. Ninguém recomeça sem ter o seu coração mudado. No one begins again without having their heart Por transformed. isso que nós ouvimos sempre alguém dizer: That's why we always hear someone saying, entrega o teu coração para Jesus. give your heart to Jesus. Venha Cristo, vem agora, ó vem pecador. Vem confiadamente a Jesus, o Senhor. Eu sou old school, irmãos. I'm old school. Eu sou desse tempo I'm from this time que os pregadores, where the preachers, eles viviam o que pregavam. they lived what they preached. Não era simplesmente palavras. It wasn't just words. E quando se convidava alguém para vir ao altar, And when you invited someone to come upon pessoas the vinham altar, chorando, people would come crying. pessoas vinham se arrependendo. They would come repenting. Ninguém vive recomeço sem mudar o coração. No one can have a new beginning without first changing their heart. Salomão diz que todas as saídas da vida Solomon said that all things in life estão no nosso coração.
come out of our heart. Ninguém vive recomeço sem mudar o coração. No one can have a new beginning without changing their heart. A segunda coisa que é necessária para se viver recomeço, The second thing needed to live a new beginning ter uma mente renovada. is to have a transformed mind. Romanos 12:2. Romans 12:2. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento, da sua mente, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Ninguém vive recomeço, queridos, No one can have a new beginning, beloved, sem renovar a mente. without renewing their mind first. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se conforme aos padrões desse mundo. What Paul is saying is, do not conform to the Não se pattern of this amolde à world. cultura desse século. Don't take the mold of the culture of this century. Que não adianta você viver nos Estados Unidos com a sua mente lá em Governador Valadares. It's not going to work out if you're living in the United States and your mind is in Brazil. Você está num país You're in a country que muitos sonhariam estar. that many people dream of living in. O seu corpo está aqui, Your body is here, mas o seu coração está lá em Pancas. but your heart is in Brazil, in your city. Pancas é a cidade que eu nasci. The name of the city I was born is Quem nasce em Pancas. Pancas é pancado. And if Não, you're é from there, panquense. you're Meus just out of luck. conterrâneos aí, panquenses. I'm sorry to my... Transformar a mente significa entender o momento que eu estou vivendo. Transforming your mind means to understand the moment you are living in. Ninguém vive recomeços preso a questões mal resolvidas do passado. No one can have a new beginning if you're attached to bad decisions from before. É preciso renovar a mente, You have to transform your mind entender o tempo que vivemos and understand the time you're living e in viver a estação que vivemos. and live the season you're Sabe por que living in. muita gente aqui não rompe profissionalmente? Do you know why many people don't break through Porque professionally? está com saudade do emprego que tinha no Brasil. Because they missed their job that they had in Brazil. Volta para lá, irmão. Go back, brother. Isso. There you go. Recomeço. Have a new Ninguém vive beginning. recomeço preso a histórias mal resolvidas do passado. No one can have a new beginning if you're attached to old stories that Renova didn't end well mente. from the past. Renew your Entenda que é um mind. tempo novo. Understand that this is a new time. Nós estamos falando aqui de alguns homens que viveram um recomeço. We're talking about some men who had a new beginning in their Simão, lives. Tiago e João. Simon, James, and John. Eles tiveram a oportunidade de recomeçar. They had the opportunity to start Naquela again. manhã eles puderam decidir. On that morning, they were able to decide. Puderam renovar a mente. They were able to renew their Puderam mind, mudar o coração. change their hearts. E a terceira And the third coisa que acontece quando nós vamos viver recomeço. thing that happens when we live a new beginning. Todo recomeço ele é precedido por uma prova. Before every new beginning, you have a trial. Talvez nesse exato momento algo está acontecendo com você. Maybe at this very moment, something is happening in your Deus life. está a ponto de gerar algo. God is about to O recomeço move está a ponto something. de acontecer. A new beginning is about to take place. Porque todo recomeço é precedido por uma prova. Because every new beginning is first A prova desses Followed by homens a era trial. a prova desses homens the proof that these men, era voltar the trial for no these mesmo men, lugar que eles foram envergonhados. were to go back to the place that they were ashamed. Poucas pessoas têm a humildade Few people have the de humility voltarem em lugares que foram to envergonhados go back to a place where they were ashamed e tentar novamente. and try again. Poucos homens têm a habilidade de voltar Few men have the para a capability esposa que traiu e dizer: to go back to their wife me that they perdoe, cheated eu errei on com você. and say, forgive me, I Poucas made a pessoas têm a mistake. habilidade Very few people de have the voltarem em ability lugares to go back que to a foram place envergonhados where they were put to e shame dizer: olha, me perdoe, and say, eu forgive falhei me, com você, I failed you. eu tomei uma decisão errada, I made a bad eu decision. estou aqui lançando as redes novamente, I'm here to cast the porque nets eu once tenho uma again palavra. because I have a word. Para viver recomeço é necessário mudar o coração. To live a new beginning, you must first Para change viver your heart. recomeço é necessário renovar a mente. You must first renew your mind. Para viver recomeços To live a new é beginning, preciso ser aprovado you must first nas be provas que a vida nos approved impõe. by the trials that life imposes upon us. Esses homens eles tinham habilidade no que faziam. These men were very able in what they did. Esses homens eles tinham autoridade no que faziam. They had authority in what they did. Talvez seja essa a razão que Deus escolhe justamente Simão, Maybe Tiago e this is the João. reason why Jesus chose James, John, and Peter. Você imagina que naquela praia tinham só esses três pescadores? Or do you think that in that beach there were only those three fishermen?
Essa praia estava repleta de pescadores. That beach was filled with Tinham fishermen. muitos barcos A ali. lot of boats. Muitos estavam voltando. Many were going E back to talvez shore. alguns estavam voltando até com os barcos cheios. And maybe some of them were even leaving the Alguns beach talvez with tinham the tido um boats resultado filled. fantástico Maybe some had fantastic naquela results pesca. in their day of fishing. Nós sempre olhamos para as pessoas que estão dando resultado. We always look to people who are having better results. Nós sempre olhamos para as pessoas que estão voltando com os barcos cheios. We always look at the people who are going back to the shore with their Mas boats Jesus, filled. ele olha para aqueles homens But Jesus looked at those que tinham men tido uma noite difícil, who had a difficult que não night, tinham pescado nada. who had not caught anything. Engraçado que Jesus vai diretamente a eles. What's funny is that Jesus went directly to them. E é engraçado aqui que Jesus, ele se posiciona na frente de Simão. And it's funny that Jesus positions himself directly before Nós vemos aqui Simon. Simão como um líder daquele grupo. We see that Simon was a leader in the group. E ele vai exatamente aonde Simão está. And he goes exactly to where Simon was. E ele vira para Simão. He turns to him. O versículo 4 diz isso. On verse 4, Ele disse a Simão: he says to Simon, Simão, look, Simon, vá para as águas mais fundas. go to the deeper water. E aos outros ele diz: lança as redes. And to the others he said, cast down your nets. Pastor, qual é o segredo que tem nesse texto? Pastor, what's the secret in this text? O segredo é que nem todos que andam com você têm coragem de ir para as águas mais fundas. The secret is that not everyone who is with you is courageous enough Mas to go to depois que deeper você water. está lá, eles têm coragem de lançar as redes. But after you're already there, they have the courage to É cast the por isso que nets. você não entende por que Deus fala com ele e não fala comigo. That's Porque why you don't você só tem understand. coragem de lançar as redes, mas não tem coragem de ir. That's why you don't understand why God only talks to those people, but not to you. It's because they have the courage to go to deeper waters and you don't. Depois que está lá é fácil lançar as redes, mas eu quero ver ter coragem de ir. After you're already there, you have the courage to cast the nets, but I want to see you have courage to go to the deeper water. Pastor, vamos abrir uma igreja? Pastor, let's open a church. Vamos, irmão. Let's do it, brother. Dia seguinte, irmão, sumiu todo mundo. On the next day, everybody disappeared. Você ficou sozinho. You were left alone. Depois que o negócio está dando peixe, vem todo mundo. But after you're catching fish, everybody comes. Você está me entendendo? How many understand me? Eles estavam ali naquela praia They were there on that beach, e eles tinham experiência no que faziam. and they had a lot of experience in what they did. Talvez seja essa a razão pela qual Jesus foi até eles. Maybe that's the reason why Jesus went to them. Jesus deve ter imaginado, esses homens, eles são excelentes pescadores. Jesus could have thought, these men are excellent Se fishermen. esses homens entenderem a minha palavra, eles podem se tornar excelentes pescadores de homens. If they understood my message, they could become extraordinary fishers of A men. sua rotina diária pode promover você. Your daily routine can promote you. A rotina deles promoveram eles de pescadores para apóstolos. Their daily routine promoted them from É fishermen no seu to dia a dia que apostles. Deus vai recomeçar. It's in your day-to-day that God is Não going to start desista again. porque você está limpando casa Don't hoje. give up because you're cleaning homes Não today. desista porque você está trabalhando na construção hoje. Don't give up because you're Vai working ser lá que construction Deus vai te today. promover. That's where God Vai is ser going to Deus- promote vai you Vai ser lá from. que Deus vai te chamar para That is outro where God is negócio. going to call you out of to go to a new business. Rotina diária. Daily routine. Deixa eu dizer algo para você, querido. Let me tell you something, brother. Jesus já nasceu Jesus, Jesus was already born mas ele Jesus, foi carpinteiro. but he was a carpenter. Davi já nasceu o maior rei da história de Israel. David was already born the greatest king ele of the foi story of pastor de Israel, ovelhas. but he was a shepherd of sheep. Você já nasceu quem Deus estabeleceu que você seria. You were already born Mas às vezes é who necessário God alguns created you to be. estágios. But what's necessary is a few Até nós stages vivemos esse recomeço que nós tanto sonhamos. until we can live the new beginning that we dream so much about. Para vivermos recomeço, To live a new beginning, esses homens tiveram que tomar algumas decisões. these men had to make a few decisions. Aleluia. Quantos estão dispostos a tomar decisões? How many here are willing to make decisions? Veja aqui o que diz o verso 4. Look at what verse 4 says. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5 diz: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas porque és tu quem está dizendo isso, nós vamos lançar as redes. A primeira ação que esses homens tiveram, The first action, the attitude that these men que had, levaram eles a viver um recomeço, that led them to live a new beginning, foi entender a palavra rema, was understanding the Rema word ir. and go. O que é uma palavra rema? What is a É Rema uma palavra word? revelada. It's a revealed É uma word. palavra para o momento. A word for that moment. O que faz você ser diferente dos outros é entender o que os céus está falando. What makes you different from your neighbor is to understand what the heavens are saying. A diferença entre Caim e Abel foi exatamente essa. The difference between Cain and Abel is exactly this one. Caim não discerniu o que os céus estavam falando. Cain did not discern what the heavens were Por isso ele speaking. matou o seu irmão Abel. That's why he killed his brother Abel. Quando nós não discernimos o que o céu está falando, nós tomamos decisões erradas. When we don't discern what the heavens are saying, we A make palavra bad rema é uma decisions. palavra para o momento. Rema word is a word for that moment. A palavra rema é uma palavra para o momento. It is a word for the moment. Quando você recebe a palavra, When you receive the é word, necessário você pegar aquela palavra it's necessary for you to take that word e agir rapidamente. and act upon that word quickly. Se Simão dissesse assim, não, mestre, If Simon had said, "Look, a gente master, volta amanhã. we'll come back tomorrow. Nós estamos muito cansados. We're real tired. Trabalhamos a noite inteira, não teve We worked all resultado. night, had no As redes results. já estão lavadas. The nets have already been washed. Amanhã a gente volta. Tomorrow we'll be back." Se eles dissessem assim, daqui meia hora, nós vamos descansar, daqui meia hora a gente volta. If they had said even in half an hour we'll be back, we're going to rest a Nada little, teria acontecido. nothing would have A happened. palavra rema é uma palavra para o momento. Rema word is a word for A that palavra rema é uma moment. palavra que você vai precisar agir na hora. It's a word that you have to act upon Então at não that deixe para amanhã time. quando Deus te dá uma palavra hoje. So don't leave anything for tomorrow when God gives A you a word primeira today. ação foi exatamente The first action was o que exactly Jesus falou para ele. what Jesus has said to Vá them. para onde as águas são mais Go fundas. to where the waters are deepest. Vá para onde as águas são mais fundas. Go to where the waters are deeper. Quem quer viver recomeço aqui? Who here wants to live a new Você beginning? precisa ir para as águas mais You have fundas. to go to where the waters are A deeper. praia está cheia de gente te atrapalhando. The beach is filled with people A who are praia getting está in your cheia de way. gente te desencorajando. Filled with people who are discouraging Jesus disse, you. vá para onde as águas são mais fundas. Jesus said, go to where the waters are deeper. O que significa ir para as águas mais fundas? What does it mean to go into deeper Ir para water? as águas mais fundas Going into deeper water significa orar mais, means praying significa more. jejuar Means mais, fasting more. significa perseverar mais, Means to persevere significa more. acreditar It means mais, to believe more. é fazer o que ninguém está fazendo. It is to do what no one else is Ir doing. para as águas mais fundas é sair Go da zona de conforto Into deeper waters is to leave in your comfort zone e fazer coisas que ninguém está fazendo. and doing things that no one else is doing. Significa mudar de estratégia, It means to change your significa strategy. sair das águas rasas, It means to leave the shallow water. significa ir para as águas mais fundas. It means to go into the deeper Deixa water. eu dizer algo para você. Let me tell you something. Os peixes grandes, The big fish eles estão nas águas mais fundas. are found in deeper water. As suas maiores conquistas Your greatest estão onde conquests ninguém quer ir. are where no one As else suas wants to maiores go. conquistas Your greatest estão a conquests assumir riscos means to take on e risks desafios que ninguém quer and assumir. challenges that no one wants Quantos to estão take comigo on. nessa manhã? How many are following Creia along no with me? sobrenatural. These people Vá believe para in the as águas mais fundas. supernatural. Você pode aplaudir o They must go Senhor. to the deeper waters. Hallelujah. Can you give God praise? Glória a Deus. Hallelujah. A segunda ação que fizeram esses homens recomeçar. The second attitude that led these men to begin again. No versículo 5, On verse 5, eles disseram, porque és tu que está dizendo, they said, because you are eu vou saying, Lord, lançar as redes. I will let down the nets. Não basta estar nas águas mais It's fundas. not enough to be in the deeper water. É necessário agir. You have to act. Lançar as redes significa uma ação. Casting the nets means an attitude. Você até está disposto It's an a action. servir na casa de You Deus. may even be willing to serve in Você the até house of está God. disposto You may be willing a ser um voluntário, to be a a ser volunteer, um diácono, to be a deacon. a cantar, You may be willing to sing. talvez, quem sabe, ser um pregador. You may be willing to be a preacher. Mas não basta você
tomar a decisão de ser. But it's not enough to make a É decision to necessário be. agir. You have to act. Pessoas querem cantar, mas nunca fizeram uma aula de canto. People Aleluia. want to sing, but they never took a singing lesson. Pessoas querem pregar, mas não querem fazer cursos teológicos. People want to preach, but they never Você had a quer ser o maior theological course. empresário do sul da Flórida, You want to be the greatest businessman in South mas Florida, não sabe nem onde fica a Câmara do Comércio aqui na cidade. but you don't even know where the chambers of commerce are here in the Aleluia. state. Como você quer ser médico sem ir para a universidade? How do you want to be a doctor without going to university? Não, Deus me falou, aleluia. Oh, but God has already spoken. Ei, Manassui. Ação. Action. Se mova. Move. Faz alguma coisa. Do something. Não basta estar no lugar que Deus te colocou. It's not enough to be in the place where God Se has você placed não you in. agir, nada vai acontecer. If you don't act, nothing will happen. Lança as redes. Let down your nets. Deus está falando para você, é God is saying to you recomeço. that you can have a new Alguns beginning. aqui tinham desistido de estudar, vai estudar inglês. Some had given up on studying, go and Alguns study aqui tinham English. desistido de abrir a empresa, vai abrir sua Some empresa. had given up on opening their business, go and Alguns open aqui your desistiram do business. ministério. Some had given up on Deus te ministry. trouxe para isso. God has brought you for this. Recomece. Begin again. Acredita. Believe. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Who here is understanding me A this palavra morning? rema, The Rhema word ela sempre vem no momento em que estamos mais cansados. will always come at the moment where we are most A palavra tired. rema vem no momento que nós estamos desanimados. Rhema word will come when we are discouraged. E o diabo ele sempre quer nos distrair, And the devil always wants to distract porque us. quando a palavra rema vem, Because when the se eu Rhema tiver word comes, distraído, if I am eu não distracted, vou conseguir entender I won't be able to understand aquilo que os céus está dizendo. what the heavens are saying. Lança as redes, Let down your nets. faça alguma coisa. Do something different. Quando a palavra de Deus é liberada sobre a tua vida, When the word of God is não há liberated over tempo your para life, racionar. there's not enough Quando o time to Espírito Santo de rationalize. Deus disser, When the Holy Spirit of faça God says, algo, go do something, faça, then go and porque do lá na it. frente o resultado vai ser Because up ahead, verdadeiro. the results will be true. Aleluia. A terceira ação The third action que fez com que esses homens recomeçassem. that made these men restart. Veja aqui o verso 6. See here, verse 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Sabe qual foi a terceira ação que esses homens fizeram que levaram eles a um recomeço? Do you know what was the third action that led these men to a new beginning? Foi compartilhar a bênção que receberam. It was to share the blessing they had received. Não basta você ir para as águas mais fundas. It's not enough for you alone to go into Não deeper basta water. você agir. It's not enough for you Quando o to resultado act. vem, When the você results come, precisa compartilhar. You have to O share. texto diz que eles pegaram tanto peixe The text says that they had so much fish que as redes começaram a rasgar. that their nets began to E tear. eles fizeram um sinal. And they signaled, Olha, pode vir os outros barcos. they waved down other boats. Pode vir nos ajudar. Come on and help Pegamos us. muito peixe. We caught too many Algo fish. sobrenatural aconteceu. Something supernatural Olha, eu has quero que você happened. venha trabalhar na minha empresa. I need you to come and work Algo in my business, sobrenatural in my company. aconteceu. Something Olha, eu supernatural quero que has você venha happened. servir no ministério aqui I want you comigo. to come and serve in Porque algo ministry with me sobrenatural because something aconteceu. supernatural Quando algo happened. sobrenatural acontece, When something é supernatural necessário happens, it's estarmos necessary com o coração aberto for us to have our para hearts open compartilhar to share aquilo que Deus está nos dando. what God is giving us. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? You know what I have learned here? O texto diz que os barcos encheram tanto The verse says that the boats que were filled começaram a afundar. to such a degree that they began to drown, to sink. Eu aprendo aqui que o sucesso afunda mais do que o fracasso. I learned here that success can sink you deeper than failure. Barco vazio não afunda no mar, An empty boat does not sink in the mas ocean, barco cheio afunda. but a filled boat will. É por isso que tem muita gente aí afundando, That's why so many people are porque não sabe sinking, compartilhar o que os céus está because they don't know liberando. how to share what the É heavens por isso are que tem pouring muito out. líder caindo, That's why so many porque leaders are cresceram e falling, ficaram orgulhosos. because they grew and É became por isso que tem muita proudful. empresa quebrando. That's why businesses Porque are quando breaking chegou down. aqui na América, Because when you got to com uma America, malinha na mão, with just a vinha para a suitcase, casa de Deus, coming to the house servia of na God, casa de used to Deus, serve, era fiel, you
were faithful, aí a empresa cresceu, then your business o took barco off. está enchendo, Your boat began to e ele não fill. compartilha mais, And now you don't share the ele blessing não ora anymore. mais, You don't pray ele não anymore. serve a igreja You don't mais, serve at the ele church até se anymore. afastou dos amigos que o ajudaram, You've even gotten away ele não from your friends serve who a helped Deus you. mais. You don't serve God anymore. Aí o barco afunda. And then your boat begins to sink. Não deixe o seu barco afundar para você entender Don't let your boat sink before que you can understand recomeços, that new beginnings eles são marcados por compartilhamentos. are marked in the sharing pode aplaudir o of Senhor por blessing. isso? Can you give God praise for that? Não espere o seu barco afundar para você chamar Don't wait for your boat to become as pessoas full que precisam receber da sua for you to bênção. call on the people who need to E receive celebrar from your com blessing você. and to celebrate with A you. quarta coisa que marcou o recomeço desses homens para nós terminarmos. The fourth thing that marked the new beginning for these men for O us to versículo finish. 11 On verse 11, de Lucas 5 in Luke diz 5, que eles então arrastaram seus barcos para a praia says that they dragged their deixaram boats to the tudo shore. They left everything e o seguiram. and followed him. É muito difícil, queridos. It's very difficult, Quando beloved. você está no auge do seu sucesso, você deixar tudo para seguir Jesus. When you're at the highest part of your success and you leave everything behind. É muito difícil de você deixar It's very difficult tudo que você conquistou para trás para seguir for you Jesus. to leave everything behind that you conquered to Eu follow estou falando Jesus. aqui para pessoas que deixaram bons empregos no Brasil. I'm talking to people here who left behind Estou good falando aqui jobs para in Brazil. pessoas talvez que deixaram ministérios sólidos no Brasil. I'm talking to people who left behind solid E ministries são in pessoas Brazil. como você que Deus quer usar nos Estados It's Unidos. people like you that God wants to Você use sabe in the por que United que Deus States. encheu o barco desses homens? You know why God filled the boats of these men? Porque Deus nunca vai te chamar quando o seu barco está vazio. Because God will never call on you Deus when your vai boat sempre is te chamar empty. quando está tudo bem. He will always E eu call on estou you when falando aqui everything de is good. ministério. I'm talking about ministry. Ministério não tem a ver com o que você pode ganhar, Ministry has mas nothing o que to você do está perdendo with how para much you can assumir earn, o chamado de Deus na But tua how much you vida. can leave behind to take on the purpose of God for your Posso life. ouvir um amém? Can I hear one amen? É muito difícil deixar o barco cheio, It's difficult to leave a boat that has been filled. mas Deus sempre vai encher o seu barco antes dele te chamar. But God will always fill your boat before He E calls on naquele you. dia a história desses homens foi transformada. And on that day, the story of these men were De transformed pescadores a discípulos, from fishermen to disciples, de discípulos a apóstolos, from disciples to apostles, e de apóstolos a amigos de Jesus. and from apostles to friends of Ninguém Jesus. pode ser amigo de Jesus se ele não decide seguir. No one can become a friend of Jesus if they don't first choose to follow O Him. apostolado significa ensinar Apostleship aquilo que aprendeu. Means to teach what you have learned. De pescadores a amigos de From Jesus. Fishermen to friends Deus, of essa manhã, Ele Jesus. está te chamando para um recomeço. God this morning is calling on you for a new Deus te beginning. trouxe aqui essa manhã porque Ele tem um recomeço para a tua vida. He called you here this morning because He has a new beginning for your life. A psicologia diz que a mente humana recebe em torno de 10.000 pensamentos por dia. Psychology studies say that the human mind receives over 10,000 A thoughts mente per humana day. tem em torno de 10.000 pensamentos por dia. The human mind has about 10,000 thoughts Imagina per day. quantos pensamentos tem a mente de Cristo. Imagine how many thoughts are in the mind Imagina of quantos Christ. pensamentos tem quem tem a mente de Cristo. Imagine how many thoughts one who has the mind of Christ can Quando nós have. estamos conectados com a mente de Cristo, When we become connected with the mind of nós Christ, conseguimos abrir os arquivos que são liberados. we can open up hidden A archives. mente humana é como um computador The human mind is like a computer que vai arquivando. that will archive. É necessário às vezes um reset. Sometimes you have to É reset it. necessário às vezes um reset Sometimes you have e to um reset restart. and O restart. restart significa o recomeço. The restart is this new beginning. E Deus está trazendo aqui você essa manhã And God brought you here this para morning que você entenda so that you may understand que a sua mente tem muitos arquivos que precisam ser abertos. that your mind has many archives that Mas must é be necessário open. você estar disposto But what's necessary is for you a to be willing recomeçar. to start again. Quantas promessas, How many promises? quantos sonhos. How many dreams? Como eu disse no início, é difícil recomeçar As I said in the beginning, it's difficult to begin again quando as coisas estão dando errado. when things are not working out. Esses homens tiveram um recomeço. These men had a new beginning. Simão se tornou Pedro. Simon became Peter. Tiago e João James and se John tornaram apóstolos. became apostles as well. E através da vida desses homens, outros
And through the lives of these men, 9 homens foram chamados, 9 other men were called on. porque eles decidiram naquele dia recomeçar. Because on that E o day they recomeço decided deles to start again. deu oportunidade de outros também recomeçarem. And their new beginning led to others having new Quero concluir beginnings. com uma história, I want to finish with the story. a minha história. My story. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior do estado do Espírito Santo. I was born in a very small city in the Uma countryside of my cidade state chamada, of uma Espírito vila Santo. chamada Vila Verde. It was a village called Green Village. 300 habitantes. Only 3 Uma inhabitants. família de 11 irmãos. In a family of 11 siblings. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. When I was 11 years old, my A dad minha mãe died. mudou para a cidade. My mom moved into a bigger Cidade city. de Pancas, como eu já disse aqui. The city of Pancas, as I Cidade mentioned de earlier. 10 mil habitantes. A city of 10,000. Para quem nasceu numa vila de inhabitants. 300 pessoas, For someone born in a 10 village of mil 300, habitantes era um mundo. 10,000 inhabitants was the whole world. Fui estudar e trabalhar com um irmão meu que tinha um comércio naquela cidade. And I went to work and study with a brother of Aos mine. 17 anos eu fiz o vestibular. When I was 17, I took Eu the fui test aprovado para numa universidade de direito. and I passed to go into law school. Fui fazer meu curso de direito. I went to study law. 22 anos eu terminei o meu curso. At the age of 22, I Meu finished. pai faleceu, eu tinha 11. My dad died when I was 11. 10 anos depois eu já era um advogado. 10 years later, I was a lawyer. Com 25 anos eu tinha 10 advogados trabalhando no meu escritório. When I was 25, I had Um dos escritórios de 5 advocacia mais respeitados da minha cidade. interns working in my office, a very well-respected office in Com my city. 26 anos eu fui convidado a entrar na política. At 26, I was invited to go into politics. Através, na época era deputado estadual Magno Malta. At the time, Magno Malta held a high office. Com 27 anos me tornei um dos vereadores mais votados da cidade. At 26, I was the commissioner with the most Me votes in my tornei o city. presidente da Câmara de Vereadores. I became the president of the Chamber of Commissioners. Já estava fazendo sonhos para ser o prefeito, o próximo prefeito da cidade. I was making plans to become a A minha mayor. vida ela é marcada de muitos recomeços. My life has been marked with a lot of new beginnings. Meu sonho era ser juiz aos 30 anos. My dream was to become a judge at the age of 30. Por causa da carreira política, Because of my career in esse politics, processo interrompeu um pouco desse sonho que eu tinha. this process interjected a little with my Aos dream. 30 anos eu retomei esse desejo. At 30 years of age, I took E on Deus that começou desire a falar again. comigo. But God began to speak to me. Este é o seu sonho, He said, "This is your dream, mas eu tenho outros sonhos para você. but I have other dreams for you." E onde eu estava aparecia uma pessoa And where I was, para wherever dizer, I olha, was, Deus manda te dizer. somebody would show up to me and said, O "God told me to Espírito tell do you." Senhor manda te falar. The Holy Spirit of God is Foram telling me to tantas as tell palavras que eu entendi. you. I received so many prophetic words that I finally understood. Dia 15 de janeiro de 2001, On January 15, eu fiz as 2001, malas e vim para os Estados Unidos da I América. packed my bags and came to the United States. Passei pela Flórida, I passed through Florida, o Éden. which is Eden. O lugar mais parecido com o Jardim do Éden que eu conheço é a The Flórida. place most similar to the Garden of Eden that I know Depois is de Florida. 2 semanas eu fui para Boston. After 2 weeks, I went to Boston. Em 2 dias eu falei, foi o diabo que me trouxe para os Estados After Unidos. 2 days, I said, the devil brought me to the Não United foi Deus que States. falou comigo. This could not have been God. Todos os dias as coisas davam errado. Every day, things went wrong. Pensei em voltar para o Brasil, mas a minha esposa dizia, não, Deus tem algo para nós aí, fica aí nos Estados I Unidos. thought about going back to Brazil, but my Eu wife vim from antes, a Brazil minha esposa said, ia vir um pouco depois. stay there, God has something for us. I came first, my wife would come later. Minha esposa veio. Then my Eu wife vim came. para a Flórida. I came to Florida, Ainda assim eu não entendi que Deus queria que eu estivesse no ministério. and I still did not E understand eu that comecei God a wanted fazer me in investimentos ministry. na área imobiliária. I began to invest in real estate. Frequentava igrejas, servia igrejas, I went to church and I servia a served Deus. church and I Mas served aqui God. eu comecei a fazer investimentos na área But imobiliária. I started investing in real estate 2002, 2003, 2004, 2005. in 2002, 4, 2008 veio 5, aquela 6. grande crise imobiliária. In 2008 we had that great E eu comecei a crisis. perder todos os investimentos que eu tinha feito. I began to lose every investment I had Foram made. quase 5 milhões de dólares em investimentos. It was about $5 million in No final investments. estava eu com depressão dentro do quarto. In the end of it all, Uma I semana was sem tomar banho, uma semana sem comer, querendo morrer. depressed in my bedroom.
brigando com Deus, por que que isso está acontecendo. fighting with God after a week of not eating and not Até que um showering. dia minha esposa entra no meu quarto, Finally, no one day, nosso my wife quarto, comes into our room e ela diz: olha, nós podemos perder tudo que nós temos, and she said, "Look, we can mas lose nós não everything we podemos have, perder a nossa fé. but we cannot lose our faith." Naquele dia, queridos, aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. On that day, beloved, that Eu me word went levantei. into my heart like an arrow. Saí daquele quarto I got up and I left that bedroom, e eu decidi ir a viver um recomeço. and I decided to live a new beginning. Tinha perdido tudo que eu tinha conquistado no Brasil e aqui. I had lost everything that I had conquered in Eu Brazil perguntei: and Deus, here. por quê? I asked God why, E Deus falou assim: eu não preciso do seu dinheiro para ser Deus da sua vida. and He said, "I don't need your money to Eu be só God in preciso que your você life. entenda o que eu tenho para fazer com você I aqui nesse only need you país. to understand what I need to do in your life Eu in falei: this tá bom, country." Deus, eu entendo. I said, "Okay, God, I get it." E aí eu saí e fui procurar o meu advogado. I left and I went Nós to look for my decidimos lawyer. colocar a casa que a gente estava à venda We decided to put the house we para lived fazer in for sale, acordo, to make a deal, para recomeçar do zero. to start from zero. E eu lembro que nós já não tínhamos dinheiro para pagar para cortar a grama. I remember we didn't have money to Eu não cut the tinha mais lawn. dinheiro para pagar para limpar a piscina. I didn't have money to pay to clean the pool. Teve dias que eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. There were days that I didn't even have money to buy food. A minha vida ela é marcada de recomeços. My life has been marked E eu by lembro new que quando eu beginnings. voltei do advogado, I remember when I came back from the lawyer, ele já havia cortado parte da grama. someone had already E no fundo do mowed half quintal the da lawn. minha casa And in the tinha backyard of my house, pé de laranja. there was an orange tree. E aí eu fui ver como que estava, I went to look at how it se was. ele já tinha feito o trabalho de cortar tudo. If the guy had already did the job of cleaning E everything. quando eu chego perto do jardineiro, And when I got to the gardener, eu vi que o pé de laranja ele estava todo marcado com os cortes que ele estava dando para cortar aquele pé de laranja. I saw that it had already been marked with all these marks from having chipped. E quando eu cheguei, esse homem estava chorando. And when I got there, this man was crying. Eu não entendi por que ele estava chorando. I didn't understand why he Eu was perguntei: crying. por que você está chorando? And I asked him, "Why are you crying?" Ele falou: Pedro, He said, "Pedro, eu não consigo cortar a árvore que está dando fruto. I cannot cut down a tree that is giving fruit." E eu comecei a chorar. And I started to cry. Eu falei: esse pé de laranja sou eu. And I said, "That orange tree is me. Esse pé de laranja sou eu. That orange tree is me." E a partir daquele momento eu me levantei. And from that moment, I got up. Porque só recomeça quem tem marcas. Because you can only begin again if you have the marks As to show marcas for que it. você carrega são sinais de recomeços. The marks that you carry with you are signs of new beginnings. E eu recomecei. And I began again. E já se passaram 12 anos. 12 years have gone Essa by. igreja nasceu no meio de uma crise. This church was A Life birthed Point in the nasceu middle of a crisis. porque eu decidi recomeçar do Life zero. Point was born because I decided to start again E há from 12 zero. anos nós estamos no sul da Flórida, And for 12 years we are in pregando a South Florida, palavra de Deus, preaching the word of God, restaurando casamentos, restoring marriages, vidas sendo transformadas. with lives being transformed. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Não importa quão difícil tem sido a tua vida até hoje, It doesn't matter how difficult your life has been till this point. Deus não corta árvores que está dando frutos. God does not cut down trees that are bearing Fica de fruit. pé no seu lugar nessa manhã. Stand where you are this morning. Nós já estamos terminando essa palavra. We are ending this E word. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um recomeço para você. And God brought you here because He has a new beginning for you. E se você entendeu essa palavra, If you understood this eu não message, posso sair deste lugar nessa manhã I can't leave this place this morning sem convidar você. without inviting you. Se você quer ir para as águas mais fundas, If you want to go into se deeper você water, quer ir para lugares que muitos não querem ir, if you want to go into places that saia do many seu don't lugar want to go, rapidamente e vem aqui à frente. leave where you are quickly and come Saia into the rapidamente do front. seu lugar e vem aqui. Eu quero terminar essa reunião orando com você. I want to end this meeting Isso, praying pode for you. vir, pode You may vir, come, isso, pode please, vir. yes. Talvez você está marcado por situações que não deram certo. Maybe you are marked by Mas se situations você está that didn't disposto a work. recomeçar, But if you are willing to saia do seu restart, lugar e vem aqui. leave where Diga: you are Senhor, and eu come quero ir here. para águas mais Say, fundas. Lord, I want to go into deeper Senhor, eu water. quero recomeçar. I want to start Eu again. quero recomeçar. I want to begin again. Entenda o que os céus estão te falando nessa manhã. Understand what the heavens are saying to you this morning. I feel the presence of the Holy Spirit in this Eu place. sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar.
E o Espírito Santo está dizendo para você: And the Holy Spirit eu is ainda não telling you, terminei com você. I am not done with you. Há um novo tempo, There's a new há uma time, nova história a new que story Deus está escrevendo para você. that God is writing for you. Histórias são marcadas por recomeços. Stories are marked by new E Deus está beginnings. dizendo para você nessa manhã: And God is telling you this é morning, tempo de recomeçar. it's time for you to É tempo begin de again. recomeçar. It's time to begin Coloque a mão sobre again. o seu coração, eu quero orar com Place your você. hand over your heart. I want to pray for you. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.